são contextos que o canal WMPC Dog Box traz da realidade do dia a dia. Não num contexto protegido de um canil e aqui nem de equipamentos para tal situação que o profissional tem da área. Agora, esse manejo aqui só pode ser feito porque eu tenho liderança, dominância e comandos de adestramento sobre o meu dog. Então eu juntei as técnicas que eu conheço através do manejo que eu faço com o Baruch. Veio uma estratégia na minha mente, a qual eu usei e deu certo. Então o canal WMPC Dog Box, o manejo que eu apresento, ele traz um conjunto de informações onde a própria pessoa pode usar para situações adversas do dia a dia. Mas para isso você precisa entender todo o contexto. Olha lá, ali tem um franguinho, ó. O Baruch viu e não foi atrás do franguinho e das galinhas que estão no quintal aqui. O Tubara vai e mata. O vizinho aqui, o outro vizinho falou que ele mata as galinhas tudo. Ele está no comando FIC e ele não sai. Então não é uma coisa que vai trazer esse tipo de manejo. São várias coisas, várias técnicas dentro da dominância, da liderança, que leva a você ter uma psicologia para usar as ferramentas adequadas para aquela situação. Seria e é como você vai consertar alguma coisa e você precisa ter habilidade com as ferramentas e saber qual é a melhor ferramenta para consertar aquele equipamento. Geralmente você não tira um parafuso com martelo. Geralmente você não fixa um prego com chave de fenda. Você precisa entender para usar a ferramenta certa para que fique mais fácil a manutenção, o conserto daquele aparelho. Então você precisa usar a estratégia, mas você precisa ter o conhecimento para usar a técnica correta para aquela situação. Provavelmente, com certeza, vocês nunca viram isso e nunca vão ver uma situação como essa, de uma pessoa usando um dog para conter outro dog, para poder prendê-lo e levá-lo dentro dessa situação ao lugar que ele deve. Eu, pessoalmente, nunca vi alguém pegar um cachorro que está o agredindo com outro dog dentro desse contexto aqui, a qual esse conteúdo, esse vídeo está apresentando. Uma pessoa usar o próprio dog para fazer a contenção de outro dog e não trazer nenhum tipo de prejuízo grave para ambos os animais. E no final tudo dá certo, sobretudo, graças a Deus. Baruch, e garoto! Eu comentei em outro momento e falei sobre esse aspecto dentro de situações de manejo de adversidades em relação ao ataque, à agressão, não de outra pessoa, como geralmente o manejo profissional oferece, em relação a um ser humano, como também em relação a um animal. Não é só dog que faz agressão. No canal aqui eu já me deparei com touro, boi, cavalo, dogs de combate de várias raças e raças também misturadas, a qual o Baruch, nós nos deparamos por aqui. São adversidades reais do dia a dia,
porque existem animais que eles podem fazer agressão Então as pessoas têm relação fora da vontade de Deus que transmitem para a criança uma má informação a respeito de si própria. Relacionamentos que são constituídos sem o amor de Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, podem criar indivíduos com alguma deformidade psicológica e mental dentro do contexto sexual e também profissional, acadêmico, religioso, que não é percebido porque é como que invisível, mas o problema está lá. E somente Deus, em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, pode restaurar e sarar essa natureza caída que veio por consequência do pecado, a qual todos nós herdamos a natureza caída com as suas consequências diversas de acordo com cada indivíduo, família e gerações. Então nós recebemos uma natureza caída e ela reflete a queda da desobediência em alguns aspectos comuns e aspectos diferentes uns aos outros. E só Deus em Cristo, como único Senhor e Salvador, pode levantar essa natureza caída, regenerada pelo Espírito Santo, no arrependimento, na conversão de Cristo como único Senhor e Salvador da nossa alma. E quando falo o arrependimento, a confiança em Cristo, é a prática da palavra de Deus. Não é ser evangélico, não é ser crente, não é ter título de pastor, de presbítero, de diácono, de uma congregação, de uma placa, de uma denominação. Não estou falando nesse aspecto exterior, mas no aspecto interior do novo nascimento dado somente pelo Espírito Santo. É bem verdade que há pessoas que têm um contexto antinatural e algumas delas têm até princípios conforme a palavra de Deus, ao menos no contexto de não explorar crianças e adolescentes, mas esse aspecto realmente são exceções. Pessoas que têm preferência pelo mesmo sexo, mas ainda possuem uma postura social diante do próximo, da sua profissão ilibada. Mas nós sabemos que existe um movimento radical que eles querem radicalizar, tirando os conceitos bíblicos e da palavra de Deus já na infância das crianças. E são pessoas assim que querem assumir posições e lugares onde eles podem trabalhar dentro da mentalidade dessa criança e desse adolescente que já veio de certos traumas, que já veio de famílias, que já veio de uma situação de vício, que já veio de uma situação de abuso, a qual elas devem ser tratadas cientificamente dentro da profissão terapêutica e psicológica, mas sobretudo dentro de um contexto espiritual, porque existem certos aspectos do ser humano que só Deus pode tratar
porque só Ele sabe discernir o espírito da alma. Somente a palavra de Deus, somente Cristo como único Senhor e Salvador da alma pode trazer essa mudança interior, sarando a pessoa dos seus traumas e dos abusos sofridos durante a sua infância e durante a sua adolescência, e não contribuir para o alargamento e o aprofundamento dos traumas e das frustrações que veio por uma má educação já na sua infância. Então, nós que cremos em Cristo como único Senhor e Salvador, nós sabemos que através da oração no nome do Senhor Jesus, Deus pode fazer um milagre na vida de adultos e principalmente de crianças e jovens.